Graça e paz, amados irmãos, estamos agora chegando na aula 5, na primeira parte da aula 5, e em continuidade nós vamos então fazer a gravação agora da aula, em continuidade nós vamos falar sobre o livro de Daniel, o último considerado é dos profetas maiores. É uma recomendação, antes de ler as anotações, as informações que vão passar aqui na aula, é interessante ler o livro do Daniel. Eu vou pedir que vocês leiam semanalmente todos os livros que nós estamos estudando, até porque são livros pequenos agora. O livro de Daniel tem 12 capítulos e os próximos também são livros bem pequenos. Então, seria interessante fazer a leitura dos livros antes da gente estudar. Depois vai conferindo com a leitura que você fez, anota alguma coisa e tal. E daí vai conferindo com as informações que a gente vai passando na aula. Ok? Assim, Daniel, o profeta Daniel, chamado profeta Daniel, ele não é um profeta clássico, assim, um profeta como os outros que passaram mensagens de Deus para o povo, exortando o povo, admoestando o povo, enfim. Daniel não é um profeta nesses moldes, é um profeta um pouco diferente. O nome dele significa meu juiz, e Daniel foi levado cativo para a Babilônia, provavelmente em torno do ano 605 antes de Cristo, ali no trecho em que nós, no momento em que acontece a primeira invasão ali da Nabucodonosor em Israel. Então, foi levado na primeira deportação. O texto bíblico coloca isso, né? De forma bem breve, ali dos versos 1 ao 4, primeiro capítulo, diz assim a palavra do Senhor. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos Joaquim, rei de Judá, e parte dos utensílios do templo de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então o rei disse a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxe alguns dos israelitas da família real e dos nobres, jovens sem defeito algum, de boa aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, e com capacidade para servir no palácio. E disse-lhe que lhes ensinasse a cultura e a língua dos babilônicos. Então Daniel foi levado, assim como seus amigos e outros ainda naquele período, né? Foi levado. E as características dos que foram levados, né? Ser defeito, ser instruído, como nós vemos na palavra de Deus, ter boa aparência, ser forte, sábio, ser corajoso e fiel a Yahvé. São as características dos que foram levados. Com relação à data e à autoria do livro, data da composição é um tanto controverso, né? Muitos defendem que foi escrito na época dos Macabeus, em 167 a.C., por ali, por um autor desconhecido. Mas muitos outros ainda defendem que o autor é o próprio Daniel. No período em que ele viveu, ele mesmo é o autor do livro. Ele deve ter vivido até cerca de 90 anos. Um autor que eu peguei, que é o Clyde Francisco, ele apresenta alguns argumentos, né, a favor da autoria na época dos Macabeus e a favor da autoria na época do exílio. Por exemplo, os capítulos 7 a 12, eles têm um interesse principal centralizado no tempo de Antíoco Epifanes, que isso bate com a data do período dos Macabeus. Daniel não está entre os profetas no cânon hebraico, mas ele está na terceira parte, que são os escritos. Ele não está na mesma divisão dos profetas no cânon hebraico. Então, ele pode até ser o último, pode ter entrado no cânon no último período da formação do cânon. As predições, né, as previsões do capítulo 2, elas são diferentes de qualquer outra profecia do Antigo Testamento. Elas se apresentam como uma história literária daquele período, ali em que foi no capítulo 2, que se passou ali no capítulo 2. O texto do capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 28, ele está escrito em aramaico, tendo ainda 15 palavras gregas, 15 palavras persas, perdão, e 3 palavras gregas, que são os nomes dos instrumentos musicais ali. Então,
Isso também é um argumento que foi escrito mais tarde, né? Já estava sob a influência dos persas e dos gregos. A teologia ela é considerada avançada para a teologia do Antigo Testamento. Ela é mais avançada, ela apresenta uma hierarquia entre os anjos, ela apresenta ainda os primeiros rudimentos ali a respeito da ressurreição, da doutrina da ressurreição, algo que é desconhecido em outras partes, em outros livros do Antigo Testamento. E o livro é muito parecido com outros livros apocalípticos da época de Macabeus. Então, esses são os argumentos a favor da autoria na época dos Macabeus, ali por volta do ano 167 a.C. Alguns argumentos a favor da autoria na época do exílio. Então, quando Daniel ainda estava exilado, já na época dos persas, foi levado para a Babilônia, mas depois, ainda com o governo persa, Daniel ainda estava no exílio. Jesus se refere a uma passagem de Daniel lá em Mateus 24:15, defendendo que fazendo a defesa agora, né, da autoria na época do exílio. Houve tempo, segundo essa teoria, essa defesa, houve tempo para Daniel adquirir conhecimento de palavras persas e por isso tem essas 15 palavras persas no livro, né, vocabulário. Outro argumento é que se o livro fosse realmente da época de Macabeus, então ele teria que ter mais do que só 3 palavras gregas, né, porque já era um mundo que convivia, já estava bem helenizado nesse tempo, né? A teologia é avançada, ele concorda que a teologia é avançada, porém que ela não é muito mais avançada do que, por exemplo, o livro de Zacarias, o livro de Jó. Então, é um argumento defendendo a autoria na época do exílio. O capítulo 11 seria um milagre de inspiração, Deus inspirando Daniel a escrever. Ele não precisava ter vivido aquilo para ter escrito. Daniel está entre os escritos porque é uma literatura sapiencial, assim se defende. E a inclusão no cânon pode ter demorado em função da sua porção, trecho que está escrito em aramaico. Então, isso pode ser algo que retardou, então, a entrada do livro de Daniel no cânon. Bom, isso com relação à escrita, porque a história de Daniel, não tem dúvida nenhuma que foi que ele viveu, né, na época do cativeiro. Então, isso isso é ponto pacífico. Isso né, o próprio livro, as páginas do texto sagrado, confirmam isso, né? Então isso não seria tão relevante assim. Falar um pouquinho a respeito, então, da fidelidade, né? Os textos que demonstram, né, a vivência de Daniel e seus amigos ali no exílio, que demonstram a fidelidade diante das provações que eles enfrentaram e também com o objetivo de levantar o ânimo do povo que estava sendo subjugado. Então, é importante a escrita desse livro e as histórias que eles trazem, né, independentemente da época que foi escrito. Com relação à autoria, né, Daniel aparece muitas vezes no livro em terceira pessoa. Tem os capítulos, né, capítulo 1, verso 6, 2, verso 17, capítulo 4, 19, e capítulo 5, verso 17. Mas também existem outras narrativas em que aparece em primeira pessoa. Então, Daniel deve ter sido o autor de pelo menos essas passagens, né? Por exemplo, Daniel 1:8. Porém, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu permissão ao chefe dos oficiais para se contaminar. Aí, demonstrando um trecho escrito em terceira pessoa. Daniel, capítulo 10, verso 7. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Apesar disso, caiu sobre eles um grande temor, e eles fugiram para se esconder. Então, existe a possibilidade de ter sido escrito por Daniel, umas partes do livro, outras não. Então, a gente fica aí com essa indefinição. Em mais um dos livros, dos textos que nós temos estudado, que fica essa indefinição aí de que se foi escrito realmente por Daniel ou por algum outro autor anônimo, qual não se conhece. Ok? Alguns textos, alguns capítulos e versículos que nós então vamos observar agora para trabalhar um pouquinho no texto propriamente dito, no texto bíblico de Daniel. Ele foi levado para a Babilônia, como já havia falado, na primeira deportação.
junto com outras pessoas, alguns utensílios do templo, como foi lido ali no texto bíblico, em aproximadamente 605, 606 a.C. Nesse tempo, então, os israelitas deixaram de ser tributários do Egito para ser tributários, então, da Babilônia. Daniel continuou, né, atuando até o primeiro ano do rei Ciro, ou seja, ele ficou pelo menos 67 anos na Babilônia. Nós observamos lá no verso 21 do primeiro capítulo, Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Então, ele continuava ali no exílio, né, na Babilônia, até 60, o primeiro ano do reinado do rei Ciro. Então, ele dá aproximadamente 67 anos na Babilônia. Com relação, ainda no capítulo 1, né, com relação à contaminação que vinha da comida, das finas iguarias do rei, então isso não fica bem claro no texto bíblico qual era o problema, o que existia de contaminação. Pode ser uma questão de fé, talvez, e por isso Daniel então pediu para ele e seus amigos não comerem dessas iguarias do rei. Mas a gente não pode fazer muitas conjecturas aqui, porque não temos exatamente o que eram essas iguarias, ok? Bem, nós temos então aí na sequência tem os amigos dele, os nomes dos amigos de Daniel, né? Todos eles ali citados. Então Daniel e os seus três amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e receberam lá os nomes, né? Belteshazzar, Ananias, Sadraque, Mesaque e Azarias, e Abdinego, desculpe. Ananias, Misael, Azarias e Abdinego. Então, assim, eles fizeram essas trocas aí dos nomes dos amigos de Daniel, e eu quero passar para vocês aqui então, alguns significados dos nomes, né? Por exemplo, Daniel, juiz é Deus. Ananias, Yahvé é gracioso. Misael, quem é como Deus? E Azarias, Yahvé ajudou. Aí Belteshazzar, que foi o nome de Daniel. Senhora, esposa do Deus Bel, protege o rei. Sadraque, estou com muito medo de Deus. Ou o comando de Acu, o Deus Lua. Mesaque, sou de pouca valia. Ou quem é como Acu, que é o Deus da Lua. E Abdinego, servo daquele que brilha. Nebo. Então, esses foram os nomes persas que eles receberam, nomes babilônicos que eles receberam. Daniel, né, e seus amigos se destacam nesse capítulo, mas o principal personagem do livro, né, é Deus. Sempre a gente vê a atuação de Deus aí. Então, nós temos Deus como entregando o seu povo, entregando o seu povo nas mãos da Babilônia, né? No verso 2, o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa de Deus, já lemos. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar. Então foi Deus quem entregou o seu povo nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então a gente acaba percebendo a atuação de Deus em todos os momentos desse livro. Então, e aí na sequência temos Daniel pedindo a misericórdia lá do chefe dos eunucos em relação aos alimentos para não se contaminar, como nós já falamos. Mas Deus proporcionou conhecimento, sabedoria, inteligência, tanto a Daniel como seus amigos, e para Daniel ainda deu a capacidade de interpretar sonhos, visões, como nós vemos também no texto bíblico. Seguindo para o capítulo 2, o ano de 539 já tinha sido mencionado no capítulo anterior, né, que é no verso 21 do capítulo 1, que quando Daniel continuou ali na Babilônia até o primeiro ano do reinado de Ciro, aí já era 539 o ano. E segundo nós lemos aí no comecinho do capítulo 2, volta a falar de Nabucodonosor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ele teve um sonho, ou seja, voltou para o ano de 603, ali, mais ou menos 604, de acordo com o que nós estudamos da primeira deportação. Então, na sequência, ele fala ali do capítulo Daniel chegando até o primeiro reinado de Dario, né, de Ciro, perdão,
E agora ele volta, então, a falar a respeito de Nabucodonosor. Ele dá uma escapadinha ali na questão da ordem cronológica, né? Aí nós temos lá no verso 4 do capítulo 2, os caldeus disseram ao rei em aramaico, que vive o rei eternamente, conte o sonho a estes servos e daremos a interpretação. Então nós sabemos, como nós estudamos pelo texto bíblico, que é, ele não lembrava desse sonho, depois Daniel então vai interpretar esse sonho. Mas eu queria falar do capítulo 2, 4, o texto, então ele passou a ser escrito em aramaico, deixou de ser escrito em hebraico e passou a ser escrito em aramaico a partir do verso 4 do capítulo 2 até o verso 28 do capítulo 7, como nós falamos lá no início. Então, essas partes do livro, essa parte do livro, ela é escrita em aramaico. Elas são compostas ali por muitas narrativas e literaturas apocalípticas, né? A porção em aramaico nas duas partes aponta para uma unidade da obra. A segunda parte do livro também tem textos em aramaico, então aponta para uma unidade desse texto, o texto bíblico. E é bom também destacar que esse é a porção mais longa, a maior porção escrita em aramaico que se encontra no Antigo Testamento, essa do livro de Daniel, ok? Aí falando então do sonho, né, como estamos falando, pulamos um pouquinho do assunto, agora voltando à questão do sonho. Na cultura babilônica, quando alguém se esquecia do sonho, era um mau presságio, quer dizer, uma coisa ruim. Então, por isso, Nabucodonosor ficou tão incomodado com o esquecimento dele. Então, pediu, solicitou que chamassem os sábios, os entendidos, para que adivinhasse o sonho. Então, ele estava, de certa forma, preocupado com essa situação. E Daniel, então, teve a oportunidade de alcançar ali uma posição de prestígio, né, diante do rei, diante do Império Babilônico, com a interpretação do sonho. Nós sabemos bem, já estudamos, com certeza os irmãos já devem ter visto, já devem ter estudado algumas vezes, mas de forma bem breve, né? A cabeça de ouro, que representava Nabucodonosor, a Babilônia, e as outras partes do corpo, que representavam outros reinos, né? E Deus, então, iria levantar um reino para destruir os demais, e, enfim, nós com certeza temos conhecimento desse texto bíblico. Daniel, então, foi engrandecido, né, por Nabucodonosor, e só que também ainda nós temos que lembrar que o herói dessa situação foi Deus que deu a visão, deu a interpretação do sonho para Daniel. No texto bíblico do capítulo 2, 10 ao 11, não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por grande e poderoso que fosse, jamais exigiu de um mago, adivinho ou astrólogo algo parecido com isso. O que o rei exige é difícil e ninguém é capaz de declarar ao rei, senão os deuses que não moram junto com os mortais. Então ficou muito claro aí a atuação de Deus para eles, né? Porque disseram que não havia ninguém sobre a terra que podia cumprir isso, e que isso era uma coisa que vinha de Deus. E quando Daniel então interpreta, revela o sonho primeiro e depois interpreta, então foi reconhecidamente a atuação de Deus na vida dele, inclusive por Nabucodonosor e os babilônios, né? Daniel reconhece isso, então vamos fazer a leitura do texto bíblico aqui para confirmação disso, que está lá no capítulo 2, versos 20 a 23. Seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e a luz mora com ele. Ó Deus de meus pais, a ti dou graça e louvor, porque me deste sabedoria e força, agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste este assunto do rei. Então, Daniel reconhecendo aí que Deus havia revelado, né, que era impossível para o ser humano, para Deus, então era possível agora. A revelação de Deus, a revelação do sonho mostra que Deus é soberano entre as nações, ele dá poder para quem ele quiser. Okay? Versos 44 e 45 do capítulo 2. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que o monte
que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer com o futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então, colocando Deus tem comando também, dá poder para quem ele quer, né? Comanda as nações. Bom, depois disso tudo, ainda na sequência, no verso 47, o próprio rei exaltando esse Deus que fez essa revelação. O rei diz a Daniel: certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então, o Deus que revela os mistérios, e o próprio rei reconhecendo isso, né, que a revelação tinha vindo de Deus, não era algo humano, não era algo possível para ser feito por humanos. Agora, no capítulo 3, nós temos a história de Daniel, os amigos de Daniel, né, que são jogados na fornalha de fogo ardente, uma história bem conhecida até pelas crianças, né, que é algo que sempre é bem falado, sempre é bem comentado nas igrejas, entre os nossos irmãos. Então, nós conhecemos bem essa história, né? A primeira parte desse capítulo destaca ali a confecção de uma estátua de ouro que deveria ser adorada por todos, né? Então, é uma estátua ali que Nabucodonosor mandou construir, provavelmente desejando unir o império em torno de uma religião comum. Isso era muito comum na época, né? Então, se fazia um culto comum, uma religião comum, então você agrupava, você, além de unificar, fortalecia o reino, esse valor que eu quero. E fez uma imagem de ouro lá, uma forma de um obelisco com cerca de 27 metros de altura por 2,70 de largura. Com a título de curiosidade, a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro tem 38 metros. Uma estátua dessa altura é cerca de um prédio de aproximadamente 9 andares. Então, é uma estátua grande, é algo que deve ter exigido bastante dos seus funcionários, ali, dos construtores dessa estátua. E uma possibilidade, né, que a gente sempre trata também, é bom a gente alertar, que é possível, né, e bem provável que essa estátua fosse só recoberta de ouro, porque é uma coisa grande, uma coisa assim que demandaria muitos quilos, toneladas de ouro para se fazer. Então é bem provável que ela tenha sido feita de algum outro material e só apenas recoberta com ouro. Isso a título de curiosidade. Então nós aí percebemos a questão dos três amigos de Daniel, que são conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, que são seus nomes hebraicos, não cumpriram o decreto do rei, que queria que se prostrar quando trocasse o som dos instrumentos. A gente lê no texto bíblico, na palavra de Deus. Então, eles acabaram não se prostrando. Então, alguém viu, alguém observou isso e acabou denunciando ao rei, né? Ali no capítulo, no verso 21, não, espera, estava falando sobre a questão, então, da estátua, dos amigos que não se curvaram à estátua e que acabaram sendo punidos e serem lançados na fornalha de fogo ardente. Uma coisa que eu sempre me questionei, né, é algo para nós pensarmos, por que Daniel não foi condenado com seus amigos? Onde que ele estava nesse momento? Como ele escapou dessa situação? Então, a gente não tem pontos, não tem embasamento, não tem textos que a gente possa responder esse questionamento. É algo só para a gente pensar. Então, os três foram lançados lá na fornalha, como nós vimos ali. A partir do verso 17, 18, onde diz assim a palavra do Senhor: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantares. Então, é mais um testemunho aí desses jovens, né, de Daniel, quando ele reconhece que o sonho foi revelado por Deus, né, foi mostrado para ele por Deus, reconhece o Senhor como dono da história, dono de todas as coisas, inclusive dando capacidade, sabedoria para ele revelar o sonho.
E agora, então, nós temos os amigos, os 3 amigos que não desafiam, não é essa palavra, mas eles colocam diante do rei que se Deus quisesse livrá-los, ele livraria, que se ele não quisesse, continuaria sendo Deus. Então, Deus é Deus em qualquer situação, e é isso que os amigos de Daniel, então, colocam diante do rei. Independentemente deles terem sido mortos ou não, o que importa ali é a fidelidade que eles tiveram até o final. Então, isso não diminuiria em nada a importância da atitude que eles tiveram, mesmo que eles tivessem sido mortos, né? O autor destaca Deus como o principal personagem da história, como nós temos visto aí, e como aquele que livrou eles daquele castigo que seria aplicado em função da desobediência, enfim, do que o rei tinha colocado, ordenado que eles tivessem feito. Caminhando para o capítulo 4 de Daniel, então é o momento em que Daniel prevê a queda do rei Nabucodonosor, né? Onde já está tratando ali de Belteshazzar, no próximo capítulo, depois disso, e aí no capítulo 4 ainda fala de Nabucodonosor, e já no 5 vai falar de Belteshazzar. Ele deve, provavelmente, ali naquela situação em que Nabucodonosor, então, tem mais um sonho, e esse sonho se cumpre também, né? O sonho e a loucura ali de Nabucodonosor, Daniel explica o sonho e tal. A gente só vai ter esse relato escrito na Bíblia, na palavra de Deus, que vem a confirmar ali a doença de Nabucodonosor e a perda momentânea do seu poder e a sua conversão ao Deus verdadeiro. Isso só vai aparecer no livro de Daniel. Bem óbvio que não escreveriam, não registrariam um fato assim no livro, nos anais ou em algum registro babilônico. Nós temos então ali a descrição do sonho, então a descrição do sonho feita por Nabucodonosor, a interpretação feita por Daniel. Nós temos uma expressão ali no texto de 7 tempos, que a Septuaginta traduziu para 7 anos, mas não é a tradução mais correta, porque ela indica uma tradução indeterminada, não tem um período determinado. A gente sabe dos muitos significados dos números no Antigo Testamento, nessa questão 7 tempos, né? Shibit e Danim, é o termo em hebraico. Então ela aparece nesse mesmo livro com o significado, essa mesma palavra, né? Com o significado de tempo, significado de momento. Então a gente não tem como afirmar esse período exato, quanto foi esses 7 tempos, né? Esse período exato. Deus, mais uma vez nós temos Deus como o grande herói aí do texto. Nabucodonosor escreve para que todos fiquem conhecendo os sinais e as maravilhas que Deus tem feito para com ele. E então, depois de toda a situação complicada que ele passa, ele então recupera, né, o entendimento, como nós temos ali no verso 36. Né? Nesse tempo, recuperei o entendimento e, para a dignidade do meu reino, recuperei também a minha majestade e o meu resplendor. Os meus conselheiros e os homens importantes vieram me procurar. Fui restabelecido no meu reino, e a minha grandeza se tornou ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. Talvez aí um breve reconhecimento por parte de Nabucodonosor do seu orgulho, da sua empáfia, acabou sendo acontecendo toda aquela situação. Ele perdeu a razão, perdeu o entendimento, enfim, como nós observamos ali no capítulo 4. Já no capítulo 5, então, nós temos o rei Belsassar, que assim não é o descendente próximo de Nabucodonosor, então provavelmente o pai de Belsassar é Nabonido. Então ele tem provavelmente aí ele entre o capítulo 4 e o capítulo 5 aí deve ter passado cerca de uns 20 anos. Então nós temos aí um período em que o Belsassar chegou ao reinado. E nós temos também a Daniel interpretando a mensagem de Deus para Belsassar, né? O autor pula ali do Nabucodonosor direto para Belsassar, isso dá cerca de 20 anos aproximadamente.
Então, Belsassar, ele surge como alguém que desafia o poder de Deus. Ele não aprendeu a lição do sofrimento de Nabucodonosor, e então agora desafia também o poder de Deus. Ele usa os utensílios, como nós vemos no texto bíblico, né? Resumidamente aqui vou falar. Ele utilizou lá os utensílios trazidos do templo de Jerusalém e que pertenciam a Deus para cultuar os deuses deles, né? Para cultuar outros deuses. Nós temos no verso 11 desse capítulo uma questão interessante, onde ele diz assim: há aqui no seu reino um homem que tem espírito dos santos deuses. Nos dias do seu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Então, entender esse pai ali, né, de Beltesazar, por mais que nós soubéssemos que Nabonido, que é o pai de Beltesazar, ele colocou alguém mais famoso, alguém que era da linhagem dele, filho, mas não filho diretamente, da descendência dele. E, ao que parece, nesse tempo pode ser até bem provável que quem reinava era Nabonido, e que Belsazar substituía esse rei enquanto ele estava fora da Babilônia. E parece um momento desse que Belsazar havia substituído seu pai como rei. E nós temos então as palavras escritas na parede, né, como nós também provavelmente os irmãos já devem ter visto, já devem ter lido. Mene, mene, tekel, parsim. Segundo os estudos, elas não eram desconhecidas, elas são aramaicas, e significam em ordem, né? Mina, ciclo e metades, termos que indicam medida, né? Então, Deus havia julgado o reino de Belsassar e encontrado nele falta. Havia determinado a sentença e ele seria dividido e dado aos medos e aos persas. Isso nós temos no texto bíblico. Eu acho que, como eu comentei com vocês, para que façam a leitura, vocês vão achar ali no texto bíblico a leitura desses versos, confirmando o que nós temos comentado aqui. Por exemplo, no 28, lá, o seu reino foi dividido e entregue aos medos e aos persas, que é a interpretação do Pérez, né? Que é o Parsim, que algumas bíblias, como a minha NAA, ela coloca a palavra Pérez, o Pérez. Enfim. Nesse capítulo 5 também o herói em destaque é Deus. Ele foi desafiado e não se deixou vencer. Demonstrou que, pelo seu poder, castigando o rei insensato ali, transferindo então o poder dos babilônios para os medo-persas. E então no capítulo 5 fica registrada a queda, né, do Império Babilônico. No capítulo 6 aparecem informações então do novo império, do novo imperador que toma o lugar deles, né, o lugar do Império Babilônico. Daniel, que já havia se destacado no reinado de Nabucodonosor e de Nabonido, e seu filho, ficou esquecido na época de Nabonido e de seu filho Belsazar, volta ativa na época de Dario. E esse Dario que muitos têm defendido que é o mesmo Ciro. Ele aparece atuando de forma tão destacada que atrai a inveja dos seus colegas da administração, Daniel. Então, quando ele chega já nesse período do reinado de Ciro. Quando nós observamos, né, que a gente observou lá no capítulo 3 que não é mencionada a atitude de Daniel, e nesse capítulo agora não é mencionada a presença de Daniel, e agora nesse momento, já no capítulo 6, que nós já estamos já com o rei Ciro, não se fala mais nos velhos amigos de Daniel. Então, muitos anos se passaram entre esses acontecimentos, né? Então, provavelmente, né, isso é uma conjectura, Daniel já é idoso, cerca de 90 anos, provavelmente seus amigos já não eram mais vivos, por isso que eles não aparecem mais. Como eu disse, isso é uma conjectura que não pode ser confirmada pelo texto bíblico, né? O último versículo do capítulo 6 surgiu o nome de Dario e Ciro, como este sucedendo aquele. No entanto, como comentei agora há pouquinho, né, a possibilidade da junção da letra Vav do E, que aparece na língua original, também pode significar ali, ou seja, a saber, ou isto é,
o que explica, né, essa defesa de que Dario e Ciro seriam a mesma pessoa. Então, nós observamos, observa-se isso no capítulo 6 desse texto que nós lemos. Essa é uma possibilidade, né? No verso 28 do capítulo 6, diz assim: o Daniel prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Então, existe a possibilidade dessa palavra hebraica, vav, que é o vav mais o e, significar, ou seja, a saber, ou isto é, Dario, ou seja, Ciro, o persa. Então, é uma possibilidade apenas. No capítulo 7, a visão dos 4 animais do filho do homem, problema que para os tem sido, né, da segunda parte do livro, né, ele faz parte do mesmo estilo do gênero ou gênero literário da segunda parte do livro, mas ainda está escrito em aramaico. Então isso reforça a unidade do livro. Ele vem ainda com a mesma língua aramaica. Então, isso reforça a unidade do livro. O destaque no texto, né, que coloca ali a presença de um semelhante ao Filho do Homem, né, assim como os animais representam o reino, o Filho do Homem é o representante do povo de Deus, do reino que permanece para sempre. E os 4 animais têm sido interpretados como as figuras que representam os impérios, né? Babilônia, Medo-Persa, dos gregos e dos romanos. Isso no capítulo 7. No capítulo 8, então, a visão do carneiro e do bode. Daniel é o único livro do Antigo Testamento onde os anjos são apresentados pelos seus nomes. Isso é uma característica comum no período intertestamentário do Novo Testamento. Então, por isso, mais um ponto aí se defendendo a autoria desse livro para esse período intertestamentário. E aqui o anjo se chama Gabriel, que significa herói de Deus. Daniel, quando é chamado de filho do homem, nesse capítulo, o significado já é um pouco diferente, né? Aqui, assim como Ezequiel, está indicando que o filho do homem é ele, é um ser humano. O tempo do fim pode ter duas interpretações: fim da opressão, né? Estaria em mente a fim da opressão do Império Grego, após o período grego, ou fim dos tempos, né? Onde a gente já não tem mais opressão. Tem duas possibilidades. Quanto à interpretação geral desse capítulo 8, não tem muita dificuldade, pois o livro mesmo dá a interpretação. Difícil fica saber a razão que Daniel, né, um grande intérprete, e provavelmente para quem ele contou não conseguiram entender. No capítulo 9, a oração de Daniel é a visão das 70 semanas, que é uma longa oração que Daniel fez quando ele estava ali próximo do fim do cativeiro, né? Quando ele percebeu o fim do cativeiro, então ele fez essa longa oração. Então nós temos algumas questões muito polêmicas e até escatológicas em relação a isso. Eu não vou entrar nesse detalhe, a gente não tem tempo para tratar sobre tudo isso no livro de Daniel. Eu tenho um quadro que eu vou encaminhar para vocês no material escrito, com algumas sugestões ali, com algumas informações a respeito disso, mas não é algo que a gente consegue se deter agora muito tempo. Tá? Então, seguindo, né, a gente tem algumas interpretações a respeito disso, né, a respeito das polêmicas 70 semanas, interpretação histórica, interpretação em Qumran, interpretação do Novo Testamento, interpretação judaica, interpretação do cristianismo primitivo e as interpretações atuais a respeito do significado das 70 semanas. Poderia indicar Joyce Baldwin, né, que tem algo assim bem sintético, bem resumido a respeito disso e bem interessante. Mas não tem assim nenhum consenso, não tem o mínimo de consenso comum a respeito desse assunto, então por isso até nem vale a pena a gente gastar nesse momento, gastar tempo a respeito disso. Dos capítulos 10 a 12, então a visão do mensageiro de Deus e as revelações finais, né? A unidade é dada, esse livro, essa parte do livro formada de uma unidade que é datada do 3º ano do rei Ciro, lá no capítulo 10, verso 1. 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Belteshazzar. E daí segue o texto bíblico.
a respeito, então, desse capítulo 10, ele teria 4 pontos aqui desse capítulo 10 ao 12 que devem ser destacados nesse texto. Né? É narrada resumidamente a história do Alexandre o Grande e seus sucessores. É dada uma ênfase especial ao reinado de Antíoco Epifânio. É prometida uma vitória ao povo de Deus e aparece então a promessa de uma ressurreição. A única passagem bem clara no Antigo Testamento, lá no capítulo 12, verso 2, que mostra isso no Antigo Testamento. Ainda 2 destaques para serem feitos nesse trecho bíblico. Quando nós lemos lá no capítulo 12, verso 8, eu ouvi, mas não entendi, por isso perguntei, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? E ainda no verso 13 desse mesmo capítulo 12, tu, porém, vai-te até que chegue o fim, pois descansarás e receberás a tua herança no final dos dias. Então, Daniel recebeu a promessa ali que ele iria ressuscitar, e um pouco antes ali, Daniel demonstrou que não havia entendido nada. Logo ele, que era um intérprete e tal, então isso é algo que se faz um questionamento. Sobre a questão da ressurreição, então, que é a última palavra para Daniel, para finalizar, então, esse estudo, essa primeira parte da quinta aula, a última palavra endereçada para Daniel. Né? Ele também deve ir adiante, porque ele já era um homem velho. Descansarás implica em que isso aconteça no túmulo, como em Isaías 57, 2. Mas ele está contado entre os sábios, que ressuscitarão dentre os mortos, para receber uma herança a ele reservada. Não se lhe deu esperança de que o fim dos tempos chegaria antes do fim do seu próprio tempo de vida, mas que ele haveria de experimentar a ressurreição. Então, com essa esperança e nessa esperança, ele poderia ficar contente. Ok? Nós finalizamos aí o livro de Daniel, nessa primeira parte da aula 5, né, na quinta aula, e a partir da sexta aula, então, vamos já iniciar com os pequenos profetas, ali com o livro de Oséias, ok? Um abraço a todos, Deus abençoe vocês.